você não dispensa aquele churrasco de domingo. Não pode receber um convite para o espetinho, você é o primeiro a chegar. Sobre proteína, sobre carnes e, claro, colágeno. Eu falo hoje com a médica em emagrecimento feminino, Larissa Moraes, que é a nossa entrevistada aqui da Coluna Bem-Estar, sempre trazendo e contribuindo com a gente sobre a alimentação, algo que é tão importante. E eu acho que a gente começando agora, janeiro de 2021, percebendo a importância de se cuidar, de aumentar a imunidade, o primeiro passo é olhar para o nosso prato. E quando a gente olha para o nosso prato e vê aquela picanha gordurosa, hein, Larissa? O que você me diz? Ai, gente, eu digo que você precisa aproveitar os momentos, desde que você aproveite com equilíbrio. E como a gente tem conversado muito, criou-se também um estigma sobre a questão da carne, né? Sobre a questão da gordura, que já vem de um tempo, né? Mas hoje, eu te digo que hoje, com equilíbrio e com conhecimento, é muito mais leve comer a sua picanha do que você comer um prato macarronado. Então, gente, aproveita não mais estou sem se fazendo perder. apologia a você, claro. Os excessos, isso, né? Claro, a gente tá excessos, brincando aqui, mas de jeito nenhum. Mas a gente sabe que, principalmente, as carnes são as nossas fontes de proteína, né? E o que é a proteína? A proteína, ela é um macronutriente, né? Junto com o carboidrato e com a gordura. E a proteína, para ficar muito fácil de vocês entenderem, a proteína é o nosso substrato de formação. Tudo que o nosso corpo vai formar, pele, músculo, os tecidos, tudo que a gente tem de composição, de anabólico, de formação, vem através do consumo das proteínas. Então, se eu quero aumentar minha massa muscular, a ingestão de proteína é fundamental. A gente faz uma dieta que geralmente tem um perfil mais hiperproteico. Claro que aí dentro da condição, se é homem ou mulher, se precisa emagrecer, se não precisa, né? Se pratica esporte ou se faz só atividade física, porque isso tudo tem diferença na quantidade de proteína que eu vou oferecer. O excesso, né, de açúcar, a gente sabe que, você já nos esclareceu aqui, traz esse aumento de peso, né? Caloria, sim. O excesso de proteína. Também. Porque você imagina o seguinte, a gente tá falando só da proteína específica. Então, vamos imaginar que você vai comer um churrasco todos os dias. E que junto com esse churrasco, você vai colocar lá o pãozinho de alho, o seu queijinho. Mas se eu só comer a carne? Não, então, aí a gente tem, inclusive, correntes de propostas, de sugestões alimentares que são basicamente proteicas e gordura, né? Por exemplo, a dieta paleo, a dieta Atkins, todas elas são dessa linha. Então, o que acontece se a gente pensar num estilo de alimentação que é exclusivo proteínas e gorduras, tá? E que, assim, eu sou super fã, a gente pode conversar sobre isso. A gente exclui, entre aspas, o carboidrato refinado e o integral da nossa alimentação. Então, de onde vão vir as fontes, né, de glicose, de energia? O nosso corpo vai arrumar uma maneira, certo, de produzir a glicose através de uma estrutura chamada corpos cetônicos, que quando acabam as fontes remanescentes de carboidrato, o nosso corpo começa a produzir corpos cetônicos. E onde que a mágica acontece? Né? Os corpos cetônicos, eles se utilizam da gordura para a produção de energia. E aí a mágica de uma inteligência, acontece. né? O nosso organismo, né? De uma inteligência, né? O corpo humano, né? Mas se eu comer um monte de proteína, se eu comer um monte de gordura, se eu oferecer o alimento em uma quantidade maior de energia do que o meu corpo precisa, eu vou engordar. Entendeu? Sim, a conta não fecha. Né? Claro, eu tô falando só de alimentação e atividades físicas. A gente sabe que tem idade, tem estilo de vida, tem hormônio, tem um monte de coisa que interfere, né? Mas eu tô falando aqui exclusivamente de eu comer proteína em excesso, gordura em excesso e eu ficar lá olhando pra TV, não fazendo nada. Não adianta. E Larissa, e quanto mais eu aumento a quantidade que eu coloco no meu prato, existe isso, porque tem muita gente que fala assim, meu estômago dilatou. Eu tô comendo tanto que agora se eu como menos eu sinto fome. A gente vai habituando o nosso organismo a querer cada vez mais uma porção maior.
Existem duas dilato coisas. a minha... Não é só uma alteração física, porque você imagina que a nossa musculatura, a musculatura dos órgãos é musculatura lisa, né? Então, não é como o músculo que a gente tem musculatura esquelética, né? Então, a musculatura lisa, ela tem essa questão da contração e da distensão. Só que é mais comportamental e psicológico do que necessariamente a quantidade mesmo, né? Fisiológico. Exatamente. Aqui. Porque quando você come em excesso, você distende aí o seu estômago, vamos pensar assim, né? Você tem condições de você reverter isso. Você tem condições de comendo menos, você vai ter a percepção de que você não tem necessidade daquela quantidade de alimento mais. E isso é muito comum quando a gente faz, por exemplo, os programas de emagrecimento em consultório. As pessoas passam uma semana, 10 dias com uma dificuldade maior de readaptação. Por quê? Porque você tá, é aquilo que a gente diz, você está acostumado lá a comer um monte, de repente você passa a comer menos. Então, quando você faz essa readaptação metabólica e anatômica, você fala pra mim assim depois, nossa, se eu voltar a comer o que eu comia antes, eu vou passar mal. Mas isso não é só físico, isso é um reflexo consciente e comportamental, porque você já observou com aquela quantidade reduzida, eu continuo satisfeita. Hoje eu me satisfaço. Sim. Né? E a proteína, ela é um substrato, como a gente falou, de formação. Então, para formar cabelo, unha, pele, os tecidos colágeno. Todos, eu preciso de proteína. É importante de a proteína para o colágeno? É importante. E a proteína, ela é só de fonte animal? Não, vegetal? Não. Mas a da fonte animal, colágeno que vem da fonte animal, eu digo isso assim porque eu percebo, posso até ser assim uma bobeira minha, mas eu tenho a sensação que a carne, a proteína, o colágeno, não sei, a pele de quem come carne é diferente. Eu gosto mais. Você mais. acha que fica mais... O tônus? Eu acho o tônus. A gente, assim, a quantidade de proteína que a gente tem em estruturas proteicas de fonte animal, elas são maiores. As de origem vegetal, você precisa comer uma quantidade, às vezes, maior para ter a mesma quantidade de proteína que, por exemplo, um bife te daria. Né? Mas a gente sabe hoje que a gente tem fontes ricas de proteínas na parte vegetal. Então, a gente tem as algas, a gente tem, por exemplo, quinoa, né? Esses grãos que vieram aí para substituir. Existe, por exemplo, até no próprio grão de bico existe uma quantidade de Então, quem deixa de comer proteína. carne tem que ter esse cuidado de fazer essa substituição na medida correta para não ter esse déficit. E isso não ficar aparente. A gente tem, assim, pode enfraquecer até mesmo nos nossos... Você pode ter toda a perda, por exemplo, da estrutura muscular. Você pode ter um quadro, por exemplo, de sarcopenia, que é uma perda da quantidade de massa muscular significante por conta de diminuição da ingestão de proteína. E isso é muito comum, por exemplo, quando eu pego adolescentes que estão fazendo uma mudança social daquela parte assim, eu vejo os documentários relacionados à carne e tudo, e aí decidem vir para uma outra linha que às vezes é vegetariana, ou é ovo-lacto-vegetariana, e aí, ou veganos, né? E que entram nessa linha de não comer o ovo. Então, atenção redobrada para os alimentos. No corpo, exatamente. A gente tem, por exemplo, a gente sabe que o brócolis, ele é rico em proteína. Então, a gente... Só que assim, você vai comer um macho de brócolis? Não, você vai ter que comer uma quantidade maior de brócolis. Hoje, então, a gente... é possível, sim, com certeza, porque a gente não tem o peso, né? A proteína de fonte animal, a gente também não pode... esquecer que ela tem um peso maior para ser metabolizada e para ser digerida. Que as proteínas de fonte vegetal têm uma digestibilidade muito melhor do que a proteína de origem animal. Então, por exemplo, é muito comum... Você é uma adepta da carne? Você come carne? Eu como carne, mas eu evito comer a carne vermelha. Tá? Eu como, mas eu como em menor quantidade. Eu tenho muito mais prazer em comer um peixe do que em comer um churrasco. Mas em momentos em que eu tô bastante tempo sem comer a carne vermelha, eu como o meu churrasco sem problema nenhum. E a carne branca, a carne de peixe, é melhor que a carne vermelha, Larissa? É melhor que a carne vermelha. É. Ela é melhor que a carne vermelha porque ela é melhor digerida que a carne vermelha. Mas assim, a gente também tem alguns problemas que são relacionados à carne vermelha, como o cuidado com o peixe, o tipo de peixe, se é um peixe de cativeiro, o que ingere, que é a mesma questão da carne. Mas a gente sabe que a quantidade de toxinas que existe na carne vermelha, né, que inflamam muito mais do que a carne
branca. E a gente sabe que, por exemplo, quando você come um churrasco, na hora do almoço, você não janta e você tem a sensação de que você tá cheia ainda. Essa plenitude pela dificuldade de digestão dessas proteínas. Imagine uma coisa. E hoje a gente tem percebido até pelo sabor uma diferença. Muito grande carne, né? A carne exatamente. Tem algumas carnes que você fala assim, nossa, isso. O que tá acontecendo? Para vocês entenderem mais ou menos, imaginem um colar de pérolas, tá? Quando a gente pega o colar de pérolas e a gente estira ele, a gente tem, vamos colocar assim, tipo uma cadeia de proteína. Cada bolinha daquela é um aminoácido e o conjunto desses aminoácidos é que formam uma proteína. Quanto mais enovelada for, quanto maior for a quantidade de aminoácidos dentro daquela molécula proteica, mais dificuldade, mais trabalho o corpo tem para digerir. Então, se a gente for colocar em facilidade de digestão, a carne branca ela é mais digestível, né, do que a carne vermelha. E aí, a hora que a gente vem para as fontes de proteína vegetal, também. Então, por exemplo, para eu ganhar massa, eu tenho que tomar whey protein? Suplemento? Muita gente acaba tendo essa pergunta. Então, o whey protein, ele é um suplemento de fonte proteica animal. Então, eu indico, por ser mais digestível, porque tem um melhor teor de energia, os suplementos proteicos de origem vegetal. Então vai ter, tipo, do arroz, da ervilha, enfim, tipo, a gente tem outras opções. E nessa minha dieta aqui, que eu tô em formação, vamos por, minha filha adolescente resolveu aí que ela vai ser vegana, tudo, agora eu tô com essa dificuldade, eu recebo às vezes mães no consultório assim. Sim. Então, primeiro fazer os exames, ver como que tá esse corpo do ponto de vista de energia, do ponto de vista de nutrientes, né, de vitaminas, de minerais, enfim. E da quantidade de proteína também. E ver se o que ela está comendo está sendo suficiente da quantidade de proteínas, né? Aí o colega que é nutricionista, ele faz um trabalho sensacional nesse sentido. E aí, assim, é necessário que eu faça a suplementação do ponto de vista de faltar nutriente? Legal. Daqui, eu tô querendo ganhar massa muscular, eu tô comendo certinho, tudo, eu tô lá comendo a quantidade de proteína que eu tenho que comer, mas pra eu aumentar a massa e eu comer um pouco mais de proteína, pra mim vai ser muito difícil, de comer mais carne, mais isso, mais aquilo. Então eu posso optar de adicionar o suplemento dentro dessa alimentação, dessa estratégia? Pode, porque a gente também tem que ver como que a pessoa se sente em relação a ter que comer, de repente, um pedaço a mais de bife. Às vezes ela não dá conta de comer, mas ela pode oferecer. Então, tudo isso tem que ser muito dosado. Mas a proteína, ela faz parte da parte estrutural. Proteínas são extremamente necessárias. Assim, a gente não pode viver sem fontes proteicas. Mas eu não adianta porque eu não como carne. Não, mas entenda que você não tem essa única opção. A proteína não é só carne. Exatamente. Existem as outras fontes. Mas as dietas hiperproteicas e que usam a proteína como substrato para dietas de emagrecimento, em que a gente utiliza proteínas combinadas com gorduras, com uma quantidade muito pequena ou exclusão dos carboidratos, elas têm um resultado assim infinitamente superiores às dietas que a gente faz que introduz o carboidrato. Em relação à perda de peso. Em relação à perda de peso. E a questão da cognição da memória. Também, com certeza. Também. Isso sim. Como isso vai contribuindo, como o bem-estar, como o nosso equilíbrio corporal de peso, ele começa na mente, né? Ele reflete já desde o nosso pensamento. E aí, assim, se você falar pra mim, Larissa, mas então quer dizer que eu não vou poder comer fruta, porque fruta é uma fonte de carboidrato, mas fruta vem da terra, fruta vem da natureza, fruta entra dentro dessas composições. A gente só escolhe as frutas com menor teor de açúcar, com maior quantidade de fibra e maior quantidade de gordura. E aí coloca aveia, chia. E outra jeito. A Larissa sempre diz, né? Quanto mais próximo da terra, melhor. Se você tem que desempacotar, abrir muito, tenha cuidado. Descasque mais e desembale menos. E o tônus da sua pele, ele fica muito melhor quando você consome de maneira correta as fontes proteicas. A gente sabe que as estruturas de colágeno, elas dão sustentação para a nossa pele. Então, não adianta só tratamento se a gente não está nutrindo, tudo começa se você dentro
tá ruim, você vai gastar a maior grana com tratamento estético. Eu acredito até que funcione por muito pouco tempo e você vai ter a sensação de que a relação custo-benefício não foi legal pra você. Então, assim, você precisa estar fazendo a sua parte e aí você vem com o advento da tecnologia estética para melhorar o que você acredita que a idade tá trabalhando. A última perguntinha, ovo todo dia? Super, pra mim não vejo problema nenhum, desde que seja equilibrada a alimentação, desde que você tenha esse ponderamento da quantidade de gordura, quantidade de proteína, não vejo problema nenhum em você comer seu ovo todo dia, acho sensacional. Eu, Larissa, dentro do ponto de vista nutricional, dentro do ponto de vista de emagrecimento, dentro do que eu vejo resultados de exames. O ovo, de jeito nenhum, nunca foi vilão e graças a Deus que hoje a gente já sabe disso. Então, a próxima entrevista a gente vai falar sobre os vilões da alimentação. Larissa Moraes, entrevistada de hoje.